o tema de hoje, nós vamos falar sobre o caráter aprovado. Em outros estudos, os irmãos devem ter deixa eu ver. Os irmãos devem ter percebido que eu comentei muito essa frase. Romanos, no capítulo 5, fala assim: a tribulação produz o quê? A tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. Essa palavra experiência, eu expliquei para os irmãos, significa dokimos, que é o caráter aprovado. Ou, em outras palavras, caráter provado. Provado. Aprovado é o resultado, provado é o que ele está passando. Ou seja, muitas vezes nós podemos sermos provados e não sermos aprovados no final. Então, aprovado é o resultado, provado é a situação do momento. Então, quando eu comentei isso para os irmãos, muitas vezes a pessoa pode, assim, cair num pensamento que ela não entende. Mas o que é o caráter aprovado? Será que tem a ver com o caráter em si, de que nós percebemos no dia a dia, que comentamos? A gente comenta frases como falha de caráter, não é isso? Fulano tem falha de caráter. Fulano é um mau caráter. Você tem um caráter imprestável. Olha, você é uma pessoa de péssimo caráter. Então, na verdade, isso não está errado. O caráter, ele é totalmente diferente da personalidade. Eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Ninguém sabe discernir, confundem caráter com personalidade e vice-versa. E eles são totalmente distintos. Eu quero deixar bem claro para os irmãos o seguinte: a Bíblia não fala diretamente a palavra personalidade, porque ela é uma palavra do latim. Persona vem do latim. Os romanos usavam essa palavra para, quando eles iam fazer peças teatrais, eles usavam a máscara. E essa máscara era bem grande, e a pessoa atrás da máscara tinha um bocal para a pessoa ouvir melhor, como se fosse um megafone improvisado atrás. E a máscara mostrava várias faces, volta eles trocavam. Por quê? Porque eles queriam que a pessoa de longe, eles não tinham a condição teatral que nós temos hoje, visse os trejeitos da face. Então, como eles não conseguiam fazer isso, eles faziam a máscara. Então, na verdade, persona do latim é máscara, somente máscara. O grego, vendo aquilo ali, ele colocou outra palavra. Mas essa palavra não foi para dizer máscara também. Essa palavra no grego é prosopos. Prosopos, essa palavra. É muito importante saber isso. É isso. O prosopos é face, não máscara. Face é rosto visível. Então, para começar a falar hoje sobre o caráter aprovado do cristão, a gente tem que começar a ver pelo menos essa pequena diferença que a Bíblia fala. Eu vou pedir para os irmãos para lerem o texto, que esse mesmo texto vai ser a abertura e o mesmo texto vai ser a finalização. Mas nós não vamos explicar nada sobre ele. Eu quero que os irmãos apenas coloquem o texto na mente. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vai ser um pouquinho extenso, porque os irmãos vão fazer uma leitura apenas para visualização, para contextualização do que nós vamos mostrar. Filipenses. Todos acharam? Só um minuto, irmãos, que eu me perdi aqui. Não, perdão. Está errado o capítulo, irmãos. Eu anotei errado. É capítulo 2 de Filipenses. Desculpe. Filipenses 2. Vamos ler do 19
até o 30. Então eu vou pedir aos irmãos para irem lendo um de cada vez. Vai seguindo o versículo, chega na Silvia e volta para Joyce. Tá bom, Joyce? E vamos ler, enfatiza bem a leitura. Começar pela Joyce, passa pelo Ronaldo. Tá aí, Ronaldo? A irmã Beth, tá também, irmã Beth? Então, acompanhe. Podemos começar? Não, vai passando o versículo. Você vai acompanhando e quando chegar na tua vez, você lê o versículo seguinte. Capítulo 2, versículo 19 ao 30. Pode começar, Joyce. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Continua. Porque nenhum outro tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem seu caráter provado, pois serviu o Evangelho, como um filho trabalha logo. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, o cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado, para me socorrer nas minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós, e estava muito angustiado do que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza pelo destino. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava no vosso serviço. Pronto. Apenas fiquem com esse texto na mente, porque é esse texto que vai finalizar o estudo. É esse texto aí. Então, vamos começar fazendo uma explicação, tentando dar uma explicação de separação, distinção entre caráter e personalidade. Eu quero citar um exemplo para os irmãos. Vamos colocar assim, que a personalidade fosse um palco. Preste atenção, é muito importante, que é a única forma que eu vi de tentar explicar para os irmãos. Vamos supor assim que a personalidade seja um palco, e um palco contém, quando vai ter uma peça e as pessoas vão representar, tem que ter o que no palco? Ele fica vazio? O que tem num palco? Não é pegadinha, não. No palco tem um cenário, eles montam alguma coisa relativa ao quê? Ao que vai ser dito. Então não pode, assim, se vai ser dito coisas sobre árvores, você não pode colocar carros ali em cima. Então, a personalidade é como se fosse o palco, onde todo mundo vai olhar para o palco e vai ver um cenário montado, um contexto para que aquela peça possa ser apresentada, é isso. Então, apresentada. Já o caráter, olha que interessante. Não o porquê, essa formulação não. Interessante a situação do caráter. O caráter são os atores. Então começa a pesar. Eu quero que os irmãos entendam de uma vez por todas a diferença que tem de persona, de personalidade, prósopos, que a Bíblia fala que substitui a máscara pela face real. Uma coisa que também não muda. E isso, sim, nós vamos ver. Se vai ter uma peça, os irmãos concordam comigo que o cenário não pode mudar no meio da peça? Assim, mudar que eu digo assim, era um cenário, bota outro cenário. O cenário tem que condizer, as pessoas vão atuar conforme foi programado e projetado o quê? Não, o que no palco? A tradição. O cenário, não, o cenário. Vamos supor assim que vai ser uma peça sobre guerras e paixões, vão colocar soldados e pessoas com discursos e elementos simbólicos que prezem pela comunicação daquela peça. Eles faziam isso. Então, quando a pessoa ia representar, que ela escondia o rosto, preste atenção nisso, irmão, que ela escondia o rosto, ela podia estar fazendo careta ali atrás. A máscara fazia o papel, ela não tinha que se preocupar. Não tinha que ser, tipo assim, alguém consegue representar isso aqui, ó, dessa forma? Ronaldo, se você
Um exemplo. Ronaldo, se você continuar aqui na minha frente, eu não sei o que eu vou fazer com você. Já reparou? Não condiz com a frase. Estou estático. Aí os ânimos se afloram. Ronaldo, se você não sair da minha frente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu criei um jeito e uma forma de expressão da minha face. Isso é o caráter. Mas eu estou expressando a minha face, ou seja, aquilo que eu expresso como ação, tem a ver com a minha personalidade. Porque, lembrando agora que a personalidade é o palco com o cenário. Então peguemos aqui 2 tipos de pessoas. Uma ruim e a outra boa. Vamos pegar uma pessoa ímpia e cega e uma pessoa transformada. Entenderam? 2 pessoas. Vocês acham que a personalidade de ambas, por essa transformação do evangelho, teve que ser mudada? Personalidade. Sim, olha bem. Vamos dar um exemplo de palco, de personalidade. Supomos que uma pessoa assim, marginalizada da lei, ou seja, uma pessoa, um facínora, um bandido, não gosto de usar essa palavra, um bandido. Ele age com coragem, ele é ruim, ele elimina os seus inimigos, preste atenção, irmãos, elimina os seus inimigos e para isso ele tem uma índole, uma coragem. Vamos colocar que ele foi alcançado pelo evangelho e ele de bandido, ele se tornou uma pessoa boa. Vocês querem saber por que a personalidade não muda, mesmo do ímpio? Vou dizer por quê. Porque aquela mesma situação que ele teve, da essência dele, e gerando um caráter que praticou mal, e a partir do momento da transformação do evangelho, que Efésios falou muito bem isso, e tendo também no evangelho crido, foste transformados e selados, então você vê que aquela coragem que ele teve para praticar o mal é a mesma coragem que ele vai ter para praticar o quê? Fala, isso, o bem, entenda bem. Por favor, eu preciso que os irmãos, quando pronunciarem, pronunciem que às vezes eu não ouço, sabe? Se falar para dentro. Olha só. Então, por exemplo, ele vai e aquela mesma coragem que ele tinha, que ele era rigoroso, ou seja, ele era uma pessoa má, mas ele era autêntico. Não que isso seja algum mérito, não. Autêntico. O que ele fazia foi provado na transformação. Porque aquela coragem que ele tinha para praticar o mal com os outros é a mesma coragem que ele vai ter para suportar as consequências do caminho dele. Entenderam agora? Vocês vão entender? Então ninguém pode executar a apresentação de uma peça se ela não tem a ver com o cenário. Ou seja, se eu tinha coragem para praticar o mal, o meu caráter moldado vai ter essa mesma coragem para suportar contra mim aquilo que eu praticava. Os irmãos estão entendendo? O caráter faz a pessoa muda. Não, aí todo mundo. A personalidade da pessoa não muda. Não, ela não muda porque. A coragem de Paulo transformada pelo evangelho? Depois nós vamos ver isso, olha só, para não adiantar, é isso mesmo, mas olha bem. Mas eu não quero citar Paulo. Eu quero dizer para os irmãos de que o caráter, quando é moldado, a essência permanece dentro de você, a essência. A personalidade não quer dizer que ela é pecaminosa. A personalidade, a sua essência é como você age. Então pensem bem, se eu outrora era uma pessoa corajosa, mas só praticava o mal, essa coragem, se eu estou tendo um bom caráter, um caráter verdadeiro, ela vai assim, apresentar essa essência em mim. Ou seja, alguém vai falar, olha, estão te perseguindo muito, mas eu persegui muitas pessoas. Ela permanece. Isso, ou seja, a personalidade é a face, esse prósopos é a face que você vê real. Então, se é a face que você vê real, alguém fala assim, então, não é o caráter? Não. Lembra que quando Jesus falava para os fariseus, tirava deles o quê? Quando Jesus chamava eles de... condenava as atitudes deles, caía neles o quê? Hipocrisia. As máscaras. Isso, e mostrava o quê? Hipocrisia. Não, e mostrava o quê deles? Que se caiu a máscara, mostrava o quê? Verdadeira face. Isso! E, por favor, se os irmãos não entenderem esse início, não tem como continuar dando estudo. Uma vez eu vi uma cena na televisão, a moça estava com a máscara. Quando ela ficou irritada, né, praticamente, com a cor que ela viu, ela não aguentou. Aí ela arrancou a máscara para poder mostrar que ela era e falar o que ela queria falar. Então, a máscara, que é a personalidade,
Não, É o caráter? não. A máscara é apenas a tradução de persona. Atrás da máscara tá o quê? A verdadeira o quê? Face. Então a máscara pode querer mostrar para você o quê? A máscara, que é personalidade, acaba querendo mostrar para você o quê? Trocando as bolas. A mentira. Não, mostrar um caráter, um tipo de caráter, ou seja, vocês entendem isso. Então os irmãos vão entender. Fala. Fala um pouco mais. Ela é tímida. Quando ela se converte, ela está sendo tímida também? Não tem a ver com timidez. Tem a ver, preste atenção, olha só, tem a ver com a essência. Não quer dizer que é boa ou ruim. Você só pode, não. Você só pode entender o que vai ser falado aqui se você pesar mau caráter e bom caráter. Se você entende. Com relação à coragem, Não. Se a sua essência, Se iguala a isso, porque coragem é uma personalidade. Timidez também. Sim, mas entenda bem. Quando nós usamos para praticar o mal, vê se você entende, aquela essência, aquela força que nós tínhamos, nós não vamos disfarçar. Vê se você entende. O que eu estou querendo dizer é que o caráter pode ser o quê? Moldado. Não. Disfarçado. Isso. O caráter pode ser disfarçado. Mas o caráter devia ser resultado de quê? O mesmo, tanto mal quanto bom, é resultado de quê? Da personalidade, entendeu agora? Lembra dos imperadores? Eles eram bonzinhos, os imperadores romanos? Ó, tem um general chamado Tito, que ele não mediu esforço até que ele matou quase todas as pessoas de Jerusalém. Eles resistiram bastante, mas no final foi tanto sangue. E a Bíblia diz, a história diz que ele andava livremente pelo sangue nas poças, fez lama na cidade, tanto sangue. E isso era ele. Ele não temia. Ele era um executor de quê? Ele era um general. Ele era um executor de quê? Não. Sentença de ordem. Ou seja, vai lá, entendeu? Sitia Jerusalém e mata todo mundo. Sabe? Então, olha bem essa característica dele. Vamos supor que Tito tenha sido transformado. Ninguém sabe o final da história dele. Vamos supor que ele tenha sido transformado. Se ele conserva o caráter dele transformado por Deus, a essência vai ter a mesma intrepidez que ele teve para ir lá, para matar, será a mesma que ele vai ter para suportar qualquer coisa que venha sobre ele, mas não porque ele foi lá e matou e lembrou, porque ele vai suportar isso porque faz parte do caráter dele. Ou seja, quando ele vai para matar alguém, ele pode também ser o quê? Morto, entendeu agora? Então você entendeu? Não tem a ver com eu mato mesmo, eu sou o cara. Não, a explicação de matar é melhor para provar o caráter, porque quando muda, essa mesma pessoa tem a mesma essência de coragem ou de intrepidez para enfrentar tudo aquilo que foi resultado da sua vida o quê? Antes. Sua vida de quê? De pecado. Isso aí. Agora, vamos prosseguir para entendimento, que o que o Miguel citou das características do caráter, elas são importantes, mas os irmãos vão ver o que a Bíblia fala diretamente para que os irmãos entendam. Olha, abre 2 Coríntios 3, 18. Nós vamos ver essa palavra prósopos, expressa Paulo falando em 2 Coríntios 3, 18. E quem tiver uma tradução diferente, por favor, leia. Se Miguel, aí você pede a palavra e lê. Lê bem alto. Vamos lá. Acharam? Sim. Irmã Elizabeth, lê, e se alguém tiver uma tradução diferente, fala só, a minha é diferente, e lê também. Lê o 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quem é que tem uma tradução diferente? Vai. Miguel, você precisa ler alto, precisa. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui tem uma palavra diferente. Vai. Aqui é só o parte do início, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, isso, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Certo. Olha bem, antes de entrar na explicação, eu me lembrei de uma coisa. Lembra que nós comentamos muito sobre espelho? Sim. Mas naquela época, os espelhos não eram de vidro.
com prata ou material de cromo por trás, como são os espelhos hoje. O espelho era de aço escovado. Então, como é que a imagem você vê num aço muito bonito? Você pode ver até a tua imagem, mas chega aos pés de um espelho de vidro? Não, distorcido. Não, distorcido por quê? Porque você vai ter a comparação com o espelho de vidro. O espelho é perfeito, já viu aquele espelho novinho que você comprou? Perfeito. Tu tá vendo ali, parece que dá para botar a mão e ir lá para outra dimensão. No utensílio, né? Isso. Então, na verdade, repete só o início do versículo. E todos nós com o rosto desvendado. Isso, pronto. Desvendado, ou seja, não tem máscara. Você não vai precisar da máscara para mostrar para as pessoas o que você gostaria que elas vissem que você está sentindo, entendeu? Agora, Miguel, olha só. Uma coisa é eu querer parecer para você, outra coisa é eu ser. Isso você entende? Eu posso querer parecer para você, mas eu não sou. Não falem a palavra ainda. Complete agora com 2 Coríntios 4, 6. Mais à frente um pouquinho. Primeiro, todos nós com o rosto desvendado, ou seja, livre para ser observado por qualquer pessoa. E verdadeiro, ou seja, aquilo que está na minha face é o que todas as pessoas verão. E agora o 6. Lê para mim, Joyce, por favor. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pronto. Usou a mesmíssima palavra. Olha só. Deus resplandeceu luz no meu coração para que eu pudesse fazer o que com relação a Cristo? Conhecesse o quê? Mas não a face simplesmente. O quê? Não. Antes de face. Iluminação do conhecimento. Quem é que tem antes da palavra face? A glória de Deus. Antes da palavra face, olha aí. É isso. Então, só a minha tradução tem, olha, para o conhecimento na verdadeira face de Cristo, ou seja, na real, aquilo que Cristo representa. Mas aqui não tem verdadeiro. Isso, desculpa, é porque só a minha tradução tem isso. Tem meu dia também diz não, face de Cristo. Então, mas... verdadeira face de Cristo. Isso. Ou seja, aquilo, mas quando fala verdadeira, não é que tem uma falsa, é aquilo que você pode ver, contemplar. É assim que vai acontecer com você. Porque ele está dizendo que o que resplandeceu no seu coração? Resplandeceu o quê? Não resplandece trevas. Agora Deus em forma de quê? De luz. Então o que a luz faz? Lembra? Ilumina e revela todas as coisas. Não é falta de conhecimento. Isso. Vamos continuar. Olha só. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Agora já é a palavra caracter, que pode significar face, presença. Muitas vezes o texto assim, na presença de Deus está caracter, ou seja, a imagem correta dele. 1:3. Acharam? Sim. Ô, irmã Beth, lê para mim, por favor, o 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso. Olha o início. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e há o quê? Expressa a imagem de quê? Da sua pessoa. Olha bem. De expressão exata. E isso, essa é melhor ainda. Como é que é? Lê então, Jorge. Só essa parte. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. De quem que ele está falando? Ele quem? De Cristo. Cristo. Olha só a expressão. Então os irmãos vão começar a ver que o caráter aprovado reflete o quê? A bondade que essa pessoa tem? Compara com o filho. Se o filho representa o quê? A expressão exata de quem? Preste atenção, irmãos. A expressão exata de quem? Do Pai. Então, entenda bem. Se ele reflete isso, nós, com o rosto descoberto, refletimos o quê? A nossa moldagem, a nossa transformação, o eu transformado que nós mostramos? Segundo Paulo, segundo a Epístola dos Hebreus está falando aqui? Nós refletimos quem?
Da mesma forma, entendeu agora? Da mesma forma. Então a minha face começa a não apresentar a minha vida, e sim Cristo. Mas quando eu falo face, não é que eu olho no rosto da Joyce e julgo. Ah, Joyce tem Cristo, olha, eu estou vendo a face dela. Não, quando fala face, é a apresentação em primeira pessoa, ou seja, aquilo que você vê. Aí eu pergunto para os irmãos, você é capaz então da gente poder separar, deixar distinto personalidade de caráter, baseado nisso? Será que nós podemos? Se a personalidade é como se fosse um palco, e eu digo que caráter pode ser independente da personalidade, então onde eles atuariam? Como eles atuariam? Sim, personalidade reflete no caráter. Reflete no caráter. A personalidade reflete no caráter, tanto para com a vida ímpia, como para a vida justa e transformada. Então, o que o Miguel falou de timidez, Miguel, na verdade não vai ser nada que impeça a pessoa. A personalidade dela sempre foi aquilo, personalidade. Então, aquilo vai refletir no caráter dela. No caráter puro. Alguns crentes oram para ter o quê? Intrepidez, para ter coragem, para pregar, para anunciar. E aí acabam não entendendo, né? Por exemplo, assim, existe uma essência em mim. Essa essência, ela foi observada durante muitos anos pela minha própria família. Características em mim que não é bom que você fale de você mesmo. A melhor coisa que tem quando alguém fala assim, Miguel, fale-me de você, como você se considera? Aí Miguel vai falar assim, aproveitando em seja, alguém está perguntando, eu sou uma pessoa assim, eu sou assado. Alguém vai falar, eu sou um calhorda, um canalha, um sem vergonha. Alguém vai falar isso? Então, o que nós fazemos com o nosso caráter quando nós falamos dele? Hein? Mas ele é bacana. Fala? Não, então nós falamos o quê? Olha, irmãos, sinto muito se eu briguei com a irmã, mas eu sou uma pessoa muito aberta e sincera. Já viu? Tem gente que adora fazer, faz mal para a pessoa e adora falar. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou assim, irmão. Eu não tenho papo na língua, como se fosse uma coisa boa. Como se fosse uma qualidade. Isso, como se fosse uma qualidade que eu pudesse fazer o seguinte, Ronaldo, você tem mais que me aceitar porque eu sou assim. Olha bem, quando Deus transforma o caráter do homem, ele transforma de um mau caráter em quê? Um bom caráter. Então, entendam, se você sempre galgou, olha só, tu teve força para pisar em pessoas no local do seu trabalho. Olha o coração ímpio. Se você, Joyce, um exemplo, você foi trabalhar no local e quantas chances você tiver de derrubar alguém para você ocupar uma vantagem na sua vida, você vai fazer. Olha, e você é destemido, você tem inteligência para isso. Preste atenção, Miguel, que você falou de timidez. Você tem inteligência para isso. O Miguel, por exemplo, está lá na empresa dele e fala assim, eu não vou dar mole não, eu vou realmente, o que eu tiver que fazer, nesse mundo vence o mais esperto, e frases desse padrão. Isso, aí vamos supor, o Miguel sofre transformação. Então como vai ficar essa situação de coragem que ele teve para galgar as coisas? Eu vou citar um exemplo. Ele vai começar a desejar isso, ele vai começar a desejar essa força que ele tinha, para que outras pessoas alcancem uma posição até melhor do que a dele, com relação a Deus. Ele começa a lutar. Então aquilo que ele lutava para obter por seu egoísmo, ele já luta, usa a mesma essência para que outra pessoa possa ser favorecida. Exemplo disso, a pregação de quê? A pregação do Evangelho. Concorda comigo? Você oferece para a pessoa aquilo que transformou a sua vida, e isso, antes você fazia o quê? Você não rejeitava o Evangelho? Você não amava o pecado? Entendeu? Então pensa bem, se você amou tanto o pecado e desejou o pecado, e um dia você foi convencido dele, convencido de que realmente você estava debaixo da ira e da condenação, você vai fazer com relação o que com relação a Deus? Comparando essa vontade que você tinha do pecado no mundo. Eu estou dizendo a vontade, se você amava pecar, você vai amar. E você se arrepende e é transformado, o que vai trocar? Qual a parte da personalidade que vai continuar dando força a você? Não. Se você amava o pecado. O caráter vai amar Cristo. Isso! Esse amor a Cristo teve o seguinte, olha,
Lembra, tem uma forma de apresentar para os irmãos. Lembra da mulher que entrou na casa de Simão? Jesus estava lá, não é Simão Pedro não, é Simão, um doutor da lei lá. E ele entrou na casa de Simão e de repente entrou aquela mulher lá dentro, não é isso? Lavava os pés de Jesus com as lágrimas, não é isso? Enxugava com os cabelos. E Simão olhou e falou assim, se ele fosse quem ele diz que é, ele saberia que tipo de mulher é esse que está tocando ele. Jesus, conhecendo os corações, falou assim, Simão, certo homem, tinha duas pessoas que deviam a ele. Uma devia 50 e outro 500. Não tendo como pagar, nenhum dos dois tinha como pagar, esse senhor resolveu perdoar-lhes a dívida. Então eu pergunto para você, Simão, Jesus falando, qual dos dois amará mais aquele senhor? Aí ele foi por eliminação, né, o Simão. Ele falou assim, suponho que seja o que devia mais, dissestes bem, olha só. Aí Jesus deu a cipoada que ele precisava ouvir. Eu entrei na tua casa, nem me beijaste, que era a saudação. No entanto, essa não cessa de beijar nos pés. Eu continuei na sua casa e você não cumpriu quando você tem o seu ato de anfitrião, você não me lavou os pés, que era um ato de comunhão com o convidado. Essa, no entanto, lava com lágrimas. Ou seja, eu vou parafrasear, o pecado está todo na mente dela e tudo que ela quer é se mostrar a mim o estado dela. Por isso eu digo que perdoados são o quê? Os seus muitos pecados. Não é isso? Não foi a frase que falou? Os seus muitos pecados. Porque ela o quê? Quem é que lembra da frase? Muito amor. Muito amor. Entendeu agora, Miguel? Olha só. A mesma prática do pecado, a intensidade do pecado, é como a sua personalidade vai agir com você. Você muito vai amar a Deus, não comparando o amor do pecado com o amor que você tem para com Deus. Ou seja, você lembra do pecado, você foi muito perdoado, você considera que sua dívida é enorme, então a sua personalidade age no seu caráter e você vê assim, olha, não, tudo que eu preciso é amá-lo, porque ele perdoou, eu tenho consciência daquilo que eu amava e dava a minha vida para viver, daquele tipo. Então, compreenderam? Agora, voltando para a dissociação. Se você dissocia o caráter da personalidade, como se fosse possível isso, talvez até seja, mas da forma como eu vou apresentar, como vamos apresentar, se você separa os dois, o que gera? Que situação que gera na vida do homem quando ele separa a personalidade, faz uma dissociação da personalidade com o caráter? Ele separa, passa a faca assim e separa os dois. O que gera? Pensem bem. Se você vai dissociar a expressão, então você vai poder, a partir do momento que você dissociou aquilo que você deve fazer, você vai colocar uma outra coisa para que as pessoas vejam. Então isso vai ser chamado de quê? Não, isso é um termo, dupla personalidade é um termo até equivocado do meio psiquiátrico. É como se a pessoa tivesse duas essências. Eles falam, porque eles confundem isso o tempo todo. Caráter, eles não sabem nem definir isso. Eu não estou dizendo que a Bíblia define personalidade. A Bíblia mostra a essência do homem trabalhando, os irmãos vão ver prova bíblica aqui apresentada, trabalhando na atitude humana. Então, se eu separo isso... Fica a nitidez, né? Uma nitidez. Vamos, antes de dar a resposta, olha só. Mateus 6,16. Vai explicar para os irmãos isso. Mateus 6,16. Mateus 6,16. Acharam? É isso mesmo? Deixa eu ver. Sim. O Miguel, lê na sua tradução, depois a Silvia lê, que a sua é diferente um pouquinho dele, não é isso? Miguel, lê primeiro na sua, depois a Silvia vai ler. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles figuram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Na verdade, eles já receberam a sua recompensa. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto,
para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ué, o que eles fizeram com o rosto deles? Que daí está dizendo. Mas por que eles desfiguraram? Ou seja, como dar tapa na cara, parecer que tem olheira de sono. Por que eles estavam fazendo isso? Porque Jesus falou, não façais isso. Não façam isso. Então por que eles desfiguravam o rosto? Queriam aparecer os Sim, mas é simples assim? Só porque eu quero parecer para você, Joyce, que eu jejuo? Eles queriam passar a imagem Causar uma imagem de Então, se eles queriam passar a imagem de pessoas santificadas, era porque eles o quê? Eles não eram. Não eram, entendeu agora? Miguel, eu estou pegando você porque você citou as partes genuínas do caráter. Presta atenção, eles, repete, Joyce, eles queriam passar uma imagem, não é isso? Pessoas santificadas. Santificadas, mas por quê? Quem quer passar uma imagem é porque o quê? Porque não tem aquilo ali. Então, eles foram chamados de quê? hipócrita. Certo, todo mundo usa essa palavra, mas você sabe o que quer dizer no grego? Olha, eu anotei aqui, eu sintetizei a frase numa frase só. Olha, tomar a opinião de outro como referência para aquilo que você já tinha decidido para você. Ou seja, ó, tomar a opinião do outro, de outra pessoa, de outra situação como referência, como padrão, ao que alguém decide para si mesmo. Ou seja, Beth, você conheceu a Cristo, sabe como você deve proceder, não sabe? E então, consequentemente, você vai falar isso para outra pessoa, não vai? Porque você sabe, é como você explicar o significado de uma palavra. Alguém ensinou a você, você vai ensinar para outra pessoa. Certo? Agora, se os fariseus desfiguravam o rosto, por que eles precisavam fazer isso? Se você é autêntico, as pessoas não vão ver em você? Voltando para o que eu falei antes, da comparação, nunca é bom você falar de você mesmo. Uma vez eu vi uma entrevista com uma pessoa que não tem nada a ver com cristão. Uma cantora chamada Madonna, vocês conhecem, perguntaram para ela assim, que tipo de pessoa você se considera? Como é que você é? Eu falei assim, eu não sei. Pergunta aos meus amigos, dê um fora. Assim é automático. Eu não sei, pergunta aos meus amigos. O que eles falaram é o que eu serei. Então, entendam bem. O caráter pode ser impedido de ser refletido? Não, não pode. Mas quando você oculta, você quer ter a nobreza daquilo que você ensina, mas você não pratica. Então, você cria o quê? Que a Joyce acabou de exibir aí. Você cria o quê? Uma imagem, porque você não é aquilo ali. Mas você deseja, olha só, você deseja praticar o contrário porque foi mais eclético. Eu vou dar um exemplo. A imagem é para esconder o contrário? Sim, olha bem, se os fariseus ensinavam, por que eles tinham que se mascarar para parecer que eram santos? Era só eles continuarem vivendo aquilo que eles ensinavam. Mas como eles não viviam, por quê? Porque eles gostavam de se apresentar para o mundo também. Então eu vou mostrar uma comparação. É como a Silvia no trabalho dela. Um exemplo. Ou a Joyce, ou o Miguel, não importa, o Ronaldo. Onde vocês se apresentam publicamente, vocês serem uma pessoa. E solitariamente, ou no meio da família, outra pessoa. Ou você se preocupa com o que outra pessoa vai falar. Então, para aquele tipo de situação, você tem que se apresentar de uma outra forma, mas você não pode deixar ser revelado isso, porque você diz para as pessoas que você é de outra forma, de outro jeito. Esses artistas de cinema vivem fazendo isso. Sim, eles são mestres em atuar. Em atuar. O problema de você casar com um ator ou uma atriz é que você nunca vai saber se a verdade. Entendeu? Ali, né? É isso, quem está ali. Lembra de que persona é máscara? E prosopon é a face liberada? Entendeu? O grego falou assim, tá maluco? Esse pessoal chama persona de máscara, nós vamos chamar de prosopon, a face verdadeira da por trás, porque os gregos eram dominados pelos romanos, mas riam das peças, que os romanos não conseguiam expressar nada. Eles tinham que usar máscara para falar. Sorrindo, carinha triste. Hoje são o quê? Isso! A maior expressão de falha de caráter. Você não consegue falar. Entenda bem. Nada contra quem usa, não. Eu estou dizendo assim. É melhor você botar uma carinha ali, com a lágrima, uma mãozinha assim. Eu gosto um monte. Um coração com a flecha, e os dentes aparecendo em gargalhada, a lágrima saindo do olho de tanto que ri. Por quê?
Porque a pessoa quer dar a entender, você não está vendo a face, não é isso? Então quer dar a entender o quê? Que ela está sentindo aquilo ali. Mas próximo, em frente, você não vai expressar aquilo que aquelas figurinhas expressaram. Sabe? Não vai expressar. Você não vai se divertir com aquela pessoa porque faz parte do contexto. Ou seja, é aqui nesse ambiente todos fazem isso. Entenderam agora? Então, o fariseu, Miguel, queria agradar a romanos, vocês entendem? Romanos, e agradar ao povo hebreu. Queria agradar os dois. Ou seja, ele já viu aquela pessoa que ela prega e fala e explana a palavra e tudo bem. Mas ela não toca num ponto desse. Não toca em nada. Os irmãos vão ver mais adiante o exemplo que a Bíblia dá daquelas duas pessoas que nós lemos lá no início. Então, quando você separa, você tenta separar, acontece que... Quem foi que leu o texto de Mateus? Quem foi que leu? Foi Silvia? Que leu agora o texto de Mateus? Não, isso. Repete, Silvia. Por favor, lê mais uma vez. É o 6:16, isso. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Pronto, para aí, só um minuto. Quando você jejua, o jejum vai causar, é um exemplo, o jejum vai causar um efeito em você, não vai? Eu não consigo imaginar uma pessoa jejuando, quando fala jejum, é jejum mesmo, aquele jejum que abateu o físico, sabe? E a pessoa pulando e saltitando porque não condiz. O cenário é outro, lembra da personalidade? O cenário é outro, a personalidade. Então, quando Jesus fala assim, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então, eles jejuavam? Não. Jesus está acusando que não. Eles eram mais práticos, olha só. O fariseu... Aqui fala que aos homens pareça que Jesus... Isso, então, ou seja, olha como ele... Rapaz, eu tenho jejuado muito. Às vezes até jejua, mas não o suficiente para mostrar aquela fisionomia, sabe? Ele quer que os homens vejam. Olha como eu estou sofrendo pela lei. Olha... Se ele jejuasse, o verbo seria outro. Ele comprove. Isso aí. Comprove. Aqui está pareça. Então, pareça. Então, ele está dizendo, Jesus está dizendo, não haja desse jeito. Eu vou usar o Miguel como exemplo aqui. Miguel, nunca faça como os hipócritas fazem. Querer mostrar para as pessoas de que está vivendo uma coisa... Mostrar para elas que está vivendo uma coisa que a Joyce chamou que você comentou do versículo. Mostrar a santificação. Isso, você vai mostrar a santificação, mas na verdade, você quer aquilo ali, mas também quer o quê? O contrário. Porque você convive nesse mundo e nunca se libertou desse mundo. Isso afeta o teu caráter. Então ele usufrui do contrário e usa a imagem para enganar o povo. Para manter a reputação. A reputação deles. Isso aí. Agora, por que Jesus exortou? Olha, não façam isso. Lembra que quando Jesus falava alguma coisa negativa, isso tinha a ver totalmente com o Pai e o Reino de Deus? Não era uma coisa simples, não. Assim, olha, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Por que o que, Silvio? Por quê? Porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo, já receberam o seu galardão. Então, um caráter disfarçado, que não condiz com a sua essência, é o que diante de Deus? Olha esse final aí. Condenado. Não é coisa simples não, irmãos. Olha, você fala para as pessoas, muitas vezes, aquilo que de forma você sabe que você não vive. Ou seja, eu falo por decência, porque eu devo falar para o Ronaldo. Ronaldo, é assim o procedimento, mas na verdade eu não vou tocar um ponto disso. Não vou tocar, sabe por quê? Porque eu falo apenas de boca. Porque eu devo falar para ele, para que eu não perca a minha reputação de professor da escola dominical, e de crente, e de pessoa cristã, de pessoa que foi transformada. Eu não devo. Mas, entenda bem, alguém consegue disfarçar o proceder? Não. Pelo fruto... Isso. Não adianta. Não adianta você querer... o que Jesus fazia com ele é tirar deles a máscara, que a Joyce comentou, tirar a máscara. Eles precisavam disso aí para se apresentar ao povo. Por quê? Porque os escribas e fariseus tomaram lugar na lei de Moisés. Os irmãos lembram do caráter de Moisés?
pelo pouco que os irmãos já leram do Antigo Testamento, porque as pessoas parecem que se sentem enfadadas de ler o Antigo Testamento. Olha só, Moisés sofria pelo povo. Moisés sofria ao ponto de Deus ver a abominação do povo e ele interceder por Deus, sabe? Jeremias sofria pelo povo. Sofria pelo povo. E isso faz parte da personalidade transparecendo no caráter. Quem sabe Jeremias, antes de ser chamado como profeta, tinha esse mesmo empenho para sua própria família. Sabe? E então isso é colocado como luz, sabe, no caráter dele. E então quando você tenta separar isso, ou seja, separar a tua personalidade, ou seja, lembra que eu coloquei a tradução? Tomar a opinião de outro como referência ao que alguém já decidiu por si mesmo. Ou seja, você, Miguel, foi chamado por um caminho. Que caminho é esse? O caminho que você foi chamado. Qual foi o caminho que você foi chamado? Por Deus. O que Deus pediu para você? Ele pediu para você dar dízimo, jejuar, orar, e foi isso que ele pediu para você? Isso. Ele propôs para você o quê? Não, ele propôs para você o quê? Um quê? Caminho. Um caminho. Então você vai segui-lo, não vai? E isso ele requer de ti. Então o tempo em que o Miguel está seguindo esse caminho, o Senhor vê que não há dolo nem disfarce no Miguel. Ele está seguindo, seja de forma autêntica ou fraca, ou tropeçando, não importa, você está seguindo, concorda comigo? Então, aí eu pergunto para os irmãos, olha bem, se o Senhor propõe um caminho, e esse caminho nós mostramos ele, por que nós pediríamos a opinião de outra pessoa com relação ao caminho? Se eu acabei de dizer que o Miguel está se mostrando autêntico, então como o Miguel pode procurar uma outra opinião? Olha bem, isso é hipocrisia. É como você ensinar uma coisa, mas viver outra. Por quê? Porque alguém chegou para você e falou diferente. Olha, exemplo. Quem já passou por isso? De você proceder, entender a palavra genuinamente como deve proceder e alguém minimizar isso para você. Que nada, rapaz. Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, é bem mais brando do que isso. Aí o que você faz? Você continua ensinando daquela forma, mas vivendo o quê? Da outra. Ou seja, no teu coração tem o quê? Uma o quê? Dúvida. A palavra exata que todo hipócrita carrega. Dúvida. Mas não é uma dúvida, uma coisa assim, coitado, ele não sabe o que ele diz. Não, uma dúvida. Se você tem dúvida com relação à palavra, você duvida de quem? De Deus. De Deus. E quem duvida de Deus? Meu irmão, entenda bem, isso não muda a essência do Senhor, porque você duvida dele, mas muda você. O que você vai apresentar para os homens é somente dúvida. É como você acordar pela manhã e botar uma mensagem assim: irmãos, bom dia para os meus irmãos em Cristo. Olha, que maravilhoso é saber, eu comentei até onde que eu é saber que o Senhor está amparando a minha vida. Mas daí alguns minutos, ou até no outro dia, você simplesmente nem lembra e você já viveu outra coisa. Você já reclamou. Você já falou assim, caramba, todas essas coisas acontecem comigo. Por quê? Porque nós falamos a palavra e pronunciamos ela constantemente por o quê? Por decência. A gente tem que acordar pela manhã e transmitir a palavra para parecer para as pessoas que nós continuamos no Evangelho. Todos os dias a pessoa vai, mas Jerônimo, você vai julgar? Todos os dias uma pessoa coloca a palavra. Você vai julgar? Não estou julgando, estou dizendo que aquilo que a pessoa coloca é o que ela tem que viver. Ela não pode se acostumar da facilidade da rede social. Estou citando um exemplo. Da rede social, porque aquilo é fácil. Alguém está olhando no teu rosto, Beth, como você diz, olha, que o dia de hoje seja glorioso, em nome de Jesus. Ela está olhando no teu rosto? Está vendo, Joyce? Você mandou mensagem, mas então, como é que você falaria isso para a pessoa? Com que expressão, Miguel, você falaria? Como você chega no trabalho e fala, que você já contou para mim, e a tua mãe já falou para mim também. Você, quando fala alguma coisa do Evangelho, você disfarça aquilo ali com as pessoas? Você fala como você tem entendimento e vive, não é isso? Mas muitas vezes algumas pessoas se sentem incomodadas por isso. Então o que você faz? Um outro exemplo negativo. Miguel vai, ou não fala, ou bota de uma forma melhor para eles. Entendeu agora? Só que com essa ação sua, Miguel, quem acaba vivendo isso é quem? Quem acaba vivendo isso, essa amenização da verdade, acaba sendo você mesmo. A forma branda. Isso, a forma branda. A forma branda de... Acaba se moldando ao que a pessoa quer ouvir. Isso aí.
se moldando. Já que ela quer ouvir isso, daqui a pouco essa pessoa está assim, ó. Antes ela era reprimida pela verdade da palavra na vida do Miguel. Se o Miguel muda, olha a hipocrisia, se o Miguel muda e começa a ver, olha, eu posso ter um procedimento, meus irmãos já entendem, mas com ele eu posso ter um procedimento diferente. Eu começo a fazer o que com a palavra de Deus que Paulo condena? Tem uma palavra, por favor, uma palavra assim. Nós não o que com relação à palavra? Não fazemos o que com relação à palavra? Hã? Modificar. Isso, modificar. Mas quando você modifica uma coisa, está aqui uma nota de dinheiro verdadeira. Returpando. E você bota uma outra falsificação da palavra. Paulo condena isso. Não falsificando a palavra. Ou seja, Miguel, só um exemplo, tá? Eu e você podemos muito bem falsificar a palavra para ficarmos bem com aquilo ali. E isso aí o que acontece? Reflete para nós e acaba nos convencendo o seguinte: eu posso viver uma vida, eu continuo pregando e falando tudo que eu via, mas eu posso, não precisa ter esse rigor todo para mim. Sabe? E isso é a máscara, esse é a persona. Entendeu? A partir do momento que você utiliza a palavra prósopos, você mostra a sua face. Você pode dizer que os fariseus falsificavam a palavra? Nossa, bem pior. Acompanhe comigo. Olha, então, aí se você pega como referência, lembra que você anunciaram Jesus Cristo para você e falaram assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso. Então, descanso. E se você, anos depois, procurar um outro descanso e nem reparou? Nem reparou isso. Procura um outro descanso. Mas ainda com a aparência de que vem da palavra. Olha bem, se tudo que nós colocamos falsificado, e eu vou dizer, a rede social tem a ver com isso, porque aquilo ali, querendo ou não, é uma falsificação. Não expressa você. Não expressa você. Não tem como comprovar para pessoas. As pessoas leem aquilo ali, já estão enjoadas de ver figurinhas, já estão enjoadas de ver coisinhas brilhantes com a palavra de Deus. Isso causa um problema com relação à genuinidade da palavra. Ou seja, você falar para a pessoa: olha, irmão, o Senhor perdoa os seus pecados. Já pensou você escrevendo isso, colocando alguns emojis para aquilo ali? A pessoa não entende isso, porque tem uma máscara. Será que é isso mesmo? Agora, quando você se apresenta e fala daquilo que você possui, lembra? Você é capaz de falar daquilo que você diz ter? A salvação? Isso é exemplo de caráter moldado, de caráter transformado. Aí vamos ver aqui. E a frase no final que todo mundo fala, mas todo mundo faz assim? E quando você pega uma essência do Evangelho, que todo mundo pratica, não estou dizendo de mal não, uma forma de viver a palavra, que todo mundo pratica, e você sabe que não é aquilo ali, mas você vai junto com a multidão. Eu acho que a Joyce tem visto muito isso, ouviu durante o tempo que você, aquele tempo atrás que você estava assim, passando por problemas difíceis, e você via outros, que você comentava comigo, outras pessoas cristãs agindo assim, com aquele tipo de situação, mas agindo de uma forma diferente, como quem diz assim: você tem que levantar o seu semblante, não é isso? É errado falar isso? Você tem que levantar o seu semblante, é errado falar isso? Não é errado, não é? Porque a frase também está mascarada. Nós temos capacidade de levantar nosso semblante? Temos, Silvia? O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos lá. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Já ouviu muito isso, né, Beth? E tenha o que? Misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, aleluia, levante o seu rosto e te dê a paz. Você tem que levantar o semblante, você tem que se mostrar para o mundo. Derrota não é coisa de cristão, não. Entendeu? Só que a Thalita falou de uma coisa verdadeira na música. E as pessoas pegaram essa frase e chamam de derrota tudo aquilo que você não consegue obter nesse mundo. Isso é hipocrisia e isso é dissociação do caráter da personalidade. Ou seja, eu quero agir de uma forma que a minha personalidade fala assim, ó, lembra que ela é o palco? Então você já pensou? Ela é o palco, ela tem vida. Ah, bom, os atores estão aqui. E os atores começam a fazer uma coisa diferente daquilo ali. O que a personalidade vai gritar ali na hora, se ela tivesse vida? O que o palco vai gritar para eles? Não é isso que vocês devem fazer, não. Entendeu agora? Não é essa forma de atuar que vocês devem ter, porque não é essa a essência do meu cenário que dá para vocês. Então passou no cenário. E isso então dissociou, ou seja, o fariseu age
com o povo com rigidez. Porque mantendo o povo com rigidez, mantém o povo próximo de quem? Próximo deles, controlado. Controlados. E vocês veem a diferença da liderança hoje? Não. Você reparou uma coisa? A liderança não só fala blandícias para vocês, ou seja, nunca uma ovelha, atualmente, nunca uma ovelha, ela é considerada como uma pessoa que deve ter uma aliança com Deus. Os pastores fazem assim, olha, vem uma ovelha para ele, olha, eu estou fazendo um gabinete. É mesmo? É. A pessoa vai procurar o pastor, senta lá no gabinete e começa a contar tudo. Sabe qual palavra que o pastor vai ter? Claro, existem exceções e essas são as de Deus. A maior parte vai falar assim, irmão, você tem que ver o seguinte, ó, você é um filho de Deus, olha, Deus está contigo, Deus está tomando a sua vida, então o irmão não precisa ficar assim. O que eu fiz com a palavra de novo? Falsifiquei a palavra para fazer o quê? Agradar o ovelha. Agradar a ovelha. E com isso me tornei o quê? Hipócrita. Entendeu agora? Pelo menos entendeu com essa relação? Entendeu? Me tornei hipócrita. Ou seja, já a pessoa, se a ovelha percebe isso e fala assim, vem cá, ô fulano, para não dizer, ô líder, você está sendo hipócrita, porque não é isso. Eu sei o que eu deveria ter ouvido de você. E não é isso. Você está me dizendo que eu sou uma pessoa boa, que Deus está comigo, que eu devo parar com isso que está acontecendo na minha vida, porque Deus está comigo, quando na verdade estou totalmente condenável diante de Deus. Mas isso não vai acontecer, porque o hipócrita, ele dificilmente é desmascarado a não ser por Cristo. Vocês têm coragem de desmascarar um hipócrita? Vocês têm? É difícil desmascarar um hipócrita. Ele se convence daquilo ali. Ele fala para você, quando você fere ele, mostrando a máscara, a face falsa que esconde a verdadeira, ele acusa você de estar o quê fazendo com ele? Julgando. Aconteceu isso essa semana aí. Hein? Aconteceu, tá com o tempo. Então, ou seja, ó, eu sou totalmente hipócrita, mas me defendo fazendo o quê? Você está. Não, pior, também isso, mas pior, eu acusando você de que você está fazendo uma falsa acusação para comigo. Então eu não tenho temor nenhum de Deus, irmãos. Eu não tenho temor nenhum de Deus, porque se eu estou preocupado de que os homens não me vejam como falso, então que preocupação tem como Deus que conhece, sem eu querer, se eu quiser esconder? Nenhuma. Nada. E quando nós não temos nenhuma preocupação comparado com Deus, que é o nosso Criador, nós temos por Ele o quê? Desprezo. Poxa, é horrível de falar esse desprezo por Deus. Por isso que eu digo, irmãos, quando a Bíblia fala, eis que eu acho desprezo no coração de vocês. Vocês me desprezais. E vocês perguntam, em que desprezamos o Senhor? Faz a pergunta. Em que desprezamos? Isaías 58 fala isso. Pior, né? E envergonham o evangelho. Esse infelizmente, esse escândalo aí com o mudando pastores, afasta as pessoas. Afasta as pessoas. Esse crente, esse simplesmente um pastor fala palavrão, que xinga, que braveja, que faz um bicho, sabe? Teve tanta gente. Esse crente, e é uma pessoa que arrasta a multidão, e pior, né? Pior é ver outros pastores entendendo, porque dizem que estão julgando, mas o pior é escandalizar. A hipocrisia. Sim, olha bem, voltando lá para o 16, o Mateus 6,16, olha o que diz no final. Olha bem, isso que a Cípia comentou, o escândalo das pessoas que acham que nunca vão ser punidas. Olha, o que diz no final? Em verdade vos digo... Já receberam toda a vida. O que ele está dizendo com isso? A sua o quê? Condenação. Não está falando. A sua recompensa. Beth, você pratica uma coisa, você tem uma recompensa. Se você pratica o mal... Acho que a recompensa dele é a admiração do povo. A admiração do povo é a recompensa. Sim, não, mas aqui quando Jesus falou, já receberam a recompensa. Eles estavam buscando isso. Recompensa do povo, vendo eles como santos. Mas na verdade Jesus está dizendo que o Pai já reservou a recompensa deles. A recompensa deles, o que está? A de bem vai receber o galardão. Todo mundo caiado. Se você é de mal, vai receberá. E galardão de mal? Quando fala galardão de mal, não é prêmio no céu, não. Ou seja, quando Jesus falou assim... Sepulcro caiado. E sepulcro caiado. Olha só, quando Jesus fala assim, olha, não se preocupa não com isso. Eles já receberam o que eles merecem. Já está reservado com Deus. Fala, Beth. Olha o exemplo que a irmã Silvia falou.
Encaixa aquela palavra que diz assim, ai daqueles por quem vieram escândalos. Com certeza. Mas, porque Jesus cobra, né? sim, mas ai, não nesse mundo, irmãos. Não nesse mundo. Esse é o problema para nós. Nós achamos, como é que esses pastores continuam, estão com 80 anos, continuam vivendo uma vida falsa com as ovelhas, totalmente voltada para a ganância, mas se apresentam como pessoas íntegras e pessoas que vocês estão vendo aí, ó. Estão vendo aí o escândalo aí de pastor sendo condenado na justiça, mas dizendo para a igreja o seguinte, olha, isso aí é perseguição a mim. Olha o hipócrita, isso é perseguição a mim. Não estou dando a justiça também dos homens, ela é totalmente maligna. Mas eu estou falando, olha como é que é a defesa. Ao invés de deixar o próprio testemunho falar. Não está sendo perseguido, não está sendo perseguido porque prega a palavra, não. Não, está sendo perseguido por questão política. É isso que revolta o crente. Então ele fez uma escolha no caminho dele. Ele, estou dizendo qualquer um desses, ele outrora conheceu a Cristo, se contestou e falou, Senhor, eu irei caminhar contigo e anunciarei isso de sofrer na minha vida. No meio do caminho, ele pega, ameniza essa palavra com alguém e viu que deu fruto. Essas pessoas ficaram muito ligadas a ele, então ele começa a modificar a forma de falar. Ele já usa a verdade, entre aspas, como se fosse assim, com altivez, ou seja, dizendo, eu tenho autoridade para isso. Que ela mencionou, no caso, seria a condenação eterna. Sim, ai. Você falou toda vez que esse ai... Esse ai tem a ver com condenação eterna. Isso aí, ai, ou seja, você não sabe o que está esperando eles. Aqui na terra, condenação eterna. Vamos terminar, irmãos, olha só. Vamos terminar. Então, tudo isso é um ato hipócrita, concorda? Então, se você tem que dizer um ato hipócrita, o que é um ato hipócrita? É você simplesmente anuncia para manter seu status, fala a verdade, pratica o contrário, mas não só porque você quer praticar o contrário, porque te faz bem e te dá retorno. E essa situação? Eu vou citar o famoso cristão empresário, que para os crentes ele tem que se manter como, irmãos, Deus tem sido a graça na minha vida, tudo que ele tem me dado, eu não mereço e tal, mas faz negócios. Você entende? Não estou citando um negócio assim de empresarial, faz negócio, ou seja, se eu tenho que me transformar para que eu obtenha esse negócio, marcam cultos, tipo assim, fecha negócios no final de culto, então estão esperando o tempo todo o culto terminar, que é para fechar o negócio, vendem objetos caros, assim, ó, no culto a gente conversa. Então pensa bem como é esse temor. Por que vocês acham que Jesus pegou? E quando Jesus falou casa de negócio, irmão, não, quando Jesus falou casa de negócios, para o dia de hoje, seria isso aqui, Beth. A igreja é uma fonte de renda para todos. Se você vende bolinho, você vai usar os irmãos, porque os irmãos todos vão comprar. Entenda, irmãos. Negócio de escudo. E não, você está. Quantos vão para a igreja? Porque descobriram o seguinte. Popularidade, se ele tem muitos irmãos, então você pode se dar bem. Se você era um cantor mundano e seus discos não vendem mais porque você saiu de moda, você vai para onde? Vai para o gospel. Porque o gospel, ele vem de uma aparência de que o crente tem que honrar. Isso sim, tem que honrar. Irmãos, teremos um culto na semana que vem. E esse culto especial estará conosco a banda Kablisky, não importa o nome, entendeu? Quase que eu falei o nome de uma banda mesmo, entendeu? E estará conosco a banda Vivendo para o Eterno, a banda Canela de Fogo, e vai estar aqui, sabe? Ou seja, só quem não vai estar lá é quem? Jesus Cristo, porque eles não se importam com isso. A hipocrisia é isso, Beth. Viveram, até creio que eles tiveram o evangelho genuíno, mas no meio do caminho procederam de uma forma que agradasse a eles. Mas naquela situação também, cai no estudo da semana passada do maldito homem que confia no homem, porque as ovelhas também não são desculpadas quando creem nesse homem que está falando tais coisas, e elas confiam, defendem, porque confiam. Bem apresentado. Existe pastor, escuta, existe pastor, existe falso pastor. Existe o verdadeiro obreiro, existe o falso obreiro. E ovelha? Também. Baseado em quê, biblicamente? Porque uma coisa é o lobo entrar no meio das ovelhas. E a falsa ovelha? Será que a gente pode descobrir uma característica que caracteriza uma falsa ovelha? Não é lobo, não. Uma falsa ovelha. Ela se porta igual uma ovelha, submissa, mas ela não é. Causa contenda?
Não, uma coisa que está escrita em João 10, que todo dia do pastor as pessoas pregam e não citam essa parte. A ovelha conhece o pastor. Bingo. A ovelha conhece a voz do seu pastor, quando fala isso, aquele que apacenta. Ela conhece, ou seja, ela jamais vai dar ouvidos à verdadeira ovelha, a que é guardada nos braços do Senhor, o qual levantou sobre ela pastores que a apacentem, não é segundo o meu coração, está lá em Jeremias 23. Então, essa aí sabe quando uma pessoa está cuidando dela. Vendo aquela parte que Moisés falou que está comigo para trás de mim. Quando ele chega e divide, ó, quem é pro Senhor, então, isso. Nessa hora ele fez a divisão, olha, aquele que é do Senhor para cá, ainda assim as pessoas não vieram. Ó, se sabiam que tem a consequência, não foram pro outro lado não, porque ele já sabia quem eram. Aqueles que... foi na situação do bezerro de ouro. Irmãos, pra gente finalizar, Mateus 23. Aí você vai falar assim, mas a finalização não é Filipenses? Sim, nós vamos ler rapidinho Mateus 23. Que isso vai mais ou menos, o que a Silvia e a irmã Beth comentaram, vai trazer à luz. 23. Do 1, vamos ler até o 5. Lê, Silvia, bem alto, por favor. Acharam? Achou, Joyce? Lê, bem alto. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disser. Para aí. Está dizendo para praticar o que eles disseram. Isso quer dizer que eles falavam a mentira? Não. Não, porque eles não eram bobos. Ele, pelo contrário, ainda reforçava mais a lei, tornava a lei duríssima para eles. Continua. Mas não o quê? Vai, pois, e praticai tudo que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Entenderam? Dizem, mas jamais vão fazer. Mas para vocês eles vão exigir. E não é assim? Irmão, entra no gabinete, sinto muito, mas isso acontece muito. Pastor, a minha vida está assim, eu preciso de um conselho. Irmão, observa bem, eu estive olhando lá no cadastro, o irmão tem mais de 6 meses que não dá o dízimo. Você quer o que, irmão, com a tua vida? Você está roubando de Deus, olha só, você está tirando, você nunca deve mais devolver cada palavra deturpada, sabe, que a Bíblia não se fala nada disso, mas eles pegam e colocam, sabe por quê? Porque isso faz com que eles tenham o quê? Diante daquela pessoa fraquinha que está quebrada. Não. A visão de quê? Um argumento. Não, se a ovelha tem a obrigação de ouvir, então ele transparece que ele tem o que sobre a ovelha? Autoridade. Sim, deveria ter sobre a ovelha, se cuidasse da ovelha e carregasse no ombro. Você entende? Mas não fazer delas negócio, como diz a carta de Judas. Continuando, vai, Silvia. Pois são fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. Olha só, Jesus fazendo cair e mostrando a face deles, a hipocrisia. A dissociação da personalidade, daquilo que deve fazer, com a obrigação. Olha só, a dissociação do caráter com a personalidade. Pois atam fatos pesados e difíceis de suportar e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os 5, Silvio, último. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Essa parte é importante, Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Hoje em dia seria assim, usar uma vestimenta que comprove que eu sou santo. Ou seja, eu olho o Ronaldo, bermuda, olho o Miguel, bermuda, e olho as irmãs de bermuda e faço o seguinte, eu não uso bermuda. Eu uso calça comprida. Mulher, eu não uso short, eu uso saia. Entendeu? Então, aí você começa a trabalhar naquela imagem. A partir dali você nunca mais pode deixar aquela imagem. Então o que vai acontecer quando você sentir os desejos da sua carne, os seus procedimentos para com esse mundo? Você vai praticá-los usando o quê? Vestimenta. Entendeu agora? Usando a própria vestimenta. Não, a Bíblia fala em Colossenses que isso aí tem até uma aparência de rigor ascético, sabe, de devoção voluntária e de temor a Deus, mas não tem poder nenhum contra o quê? Quem é que lembra da palavra? O mal.
Não, o parte do corpo. Não tem poder nenhum contra o quê? Quando a mulher quer mostrar o produto do seu corpo, é chamado de quê? Sensualidade. Sensualidade. A Bíblia fala, a satisfação carnal não tem poder nenhum. Você pode botar a roupa que você quiser, você pode se disfarçar. E aqui ele está dizendo que, sabe o que é filactérios e franjas? Eles colocavam caixinhas com pedaços da lei escrito e penduravam. Sabe o que eles pareciam? Pareciam, já viu aqueles bonecos de Olinda? Que tem, além de balançar um monte de coisa pendurada, eles penduravam nessas caixinhas, chamado filactérios. Trechozinhos da lei, e conforme eles penduravam, um disputava com o outro. Eu tenho mais lei escrita, muito mais que você. E então convenci o povo de que eles eram o quê? Santos. A Bíblia fala que eles acrescentavam, eu estou pouco santo, deixa eu pendurar mais um pouco aqui. Entenda bem, pendurar mais um pouco. Então a Bíblia fala assim, alargam as vossas franjas, ou seja, bota mais franjas, que a vestimenta da pessoa que era doutor da lei era uma vestimenta diferente das outras pessoas. Elas mostravam santidade pela vestimenta, pela forma como atuavam. Quem já viu de shows aí? Já viu como eles se vestem? Sim. Então, mais ou menos naquilo ali. Lembrei de João Batista, ao contrário. Ao contrário, isso aí, isso. Agora, para finalizar, volta lá para o texto que nós iniciamos, Filipenses 3. Direções parecem o Papa. Volta lá para Filipenses 3. Irmãos, qual foram os dois homens que foram exemplificados em Filipenses? Timóteo e... Não, Filipenses 2, desculpe, 2, eu cismei com 3. Timóteo quem? E aquele nome estranho. Você já tinha lido esse nome, Miguel? Epafrodito? Você sabe o que significa? Sabe o que é Epafrodito? Epafrodito era um... que lembra, X quase pronuncia outra coisa. Epafrodito era um nome muito comum, mas era comum a toda pessoa que praticava uma coisa. Deixa eu achar aqui Filipenses, capítulo 2. Isso. Olha só. Epafrodito significa devoto de Diana. Perdão, devoto de Afrodite. Afrodite, então, é a pessoa que tem Afrodite como a essência da sua vida. E aí você precisa, para você saber por que Epafrodito foi citado por Paulo, você precisa pegar a essência de como era um devoto de Afrodite. Ele frisava muito o amor ao próximo, assim, o amor ao próximo, porque Afrodite era, entre aspas, a deusa do amor, e ele fazia de tudo para que o próximo ficasse perto dele, mas não com amor terno, com amor, como se diz, amor entre irmãos, fraterno. Na verdade, eles agiam em conformidade sensual, ou seja, que os homens e mulheres ficassem todos juntos e muitas vezes tinham relações sexuais em cultos. Calma, vocês vão entender por quê. Para expressar de que o ser humano igual a ele era importante para ele. Você olha, engano. Quando o Epafrodito se converteu e foi alcançado pela luz do Evangelho, olha o que Paulo falou dele. Lembra que ele começou com Timóteo. Timóteo, ele falou o que de Timóteo? Silvia, vê se você acha aí para mim o que ele falou de Timóteo. Que ele falou que ia enviar Timóteo, não é isso? Aqui, também, eu esteja de bom ânimo sabendo do nosso negócio. Mas vem saber qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Olha, essa experiência é Docmos. Bem saber do seu caráter provado. Quem é que tem essa palavra? O teu tem, Miguel? Eu tenho. Fala, então lê. Quando a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Ele serviu o Evangelho e comigo como um filho que trabalha logo do Pai. Mesma coisa, Joyce? É. Então, caráter provado, ou seja, vocês sabem que nada dele é falho, nada dele, isso aí nós temos certeza diante de Deus, ele é uma pessoa íntegra e que se mostrou o tempo todo, mesmo em situações que ele tinha que agir diferente, ele se mostrou dessa forma. Então ele está dizendo, vou mandar Timóteo. Agora, com o Epafrodito já foi diferente. Olha bem o que ele falou dele. Julguei, 25. Julguei com tudo. Vai. Necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivessem envolvido que ele estivera doente. Para só um minuto, irmãos. Paulo estava usando uma coisa, ó, esse homem ia pegar coisas para comida, tipo assim, provisões para Paulo, mas ele também estava doente. Então Paulo falou assim, olha, eu vou enviar para Afrodito mesmo doente. Agora ele já não está tão doente, mas ele esteve perto da morte. Continua, Silvia. E, de fato, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, porque eu não
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijei, e eu tenha menos tristeza. Agora, ó. Receber, vai. Pois no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra. E quem é que tem uma finalização diferente disso aí? Recebendo, pois, do Senhor com toda a alegria e honra sempre que são como ele. Isso. Quem tem, Joyce? Teu assim? Como esse. Isso, ó. A homens como esse, Beth, olha o conselho que Paulo dá. Isso vale pra gente. Honrem. Honrem pessoas como essa que podem ser fracas no espírito, ou seja, de visão medíocre para os homens, mas nunca arreda o pé de passar com você qualquer situação. Não sai. Essas pessoas ficam doentes, fracas, mas elas pedem força para continuar ajudando a outra pessoa. Isso é o caráter verdadeiro que personifica toda a essência que ele tinha antes. Lembra que eu falei que Epafrodito era um devoto de Diana? Agora Epafrodito para com seus irmãos. Ele ficou preocupado, eles vão saber que eu estou doente. Eu tenho que me apresentar diante deles para que eles não tenham tristeza. Preocupado com a tristeza dos irmãos, com a tristeza deles. Paulo falou, então você vai lá, Epafrodito, e se apresenta diante deles para eles verem que Deus poupou vocês. Parou em que versículo, Silvia? 29. Vai. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Isso, olha só. Chegou quase próximo à morte. E essa era a personalidade de Epafrodito. Quando ele servia Diana, ele botou a vida dele no máximo. Agora, servindo a Cristo, olhou para Paulo, olha bem, olhou para Paulo e falou assim, não posso abandoná-lo. Ele precisa de mim aqui. Quando Paulo fala assim, eu vou enviar Timóteo, eu estou enviando uma pessoa que é mais do que um filho para mim. Ou seja, eu estou enviando uma pessoa em que eu o quê? Confio. Então, olha bem, o que o caráter moldado faz com as pessoas à nossa volta? Elas confiam em nós. Elas confiam. Confiança não é uma coisa que você compra, que você exige, não. Confiança é uma coisa que você recebe pelo teu proceder. Ou seja, você procede e ganha como lucro para você confiança. As pessoas confiam em você. Por isso que é muito ruim, irmãos, quando disfarçamos a nossa vida de cristão e as pessoas continuam confiando na gente. Por quê? Porque disfarçamos e sabemos que não somos autênticos. Não somos, mas as pessoas nos veem como autênticos. Você seria imitar o... Lembra de vamos encerrar. Vai para Atos, vamos ler só um versículozinho de Paulo, nem está aqui marcado não. Atos, se não me engano, capítulo 7, eu acho. Não, a parte de Estevão é 7, né? Isso, 7. Ó. Vamos falar da personalidade de Paulo, finalizar a personalidade de Paulo. Ó, irmãos, Paulo, ele não tinha dois nomes, não. Paulo era chamado de Saulo, porque era o nome dele hebreu. E Paulo era o nome romano. Romano foi uma variação de nome somente. Porque o pessoal fala assim, quando Deus mudou o nome de Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo tinha dois nomes. Lembra que ele tinha cidadania romana? Então ele tinha Saulo como hebreu e doutor da lei, Saulo, que na verdade é desejado, ou seja, aquele filho que foi requisitado. E já Paulo, no romano, menor, pequeno, medíocre. Então, olha só, vamos ler aqui, ó. Versículo 60 do capítulo 7. Lê, Joyce. Não, perdão, 7 não. O 58. Não, o capítulo 7, 58. Capítulo 7. 7,58. Vai, pode ler. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, olha a autoridade dele. Ele falou assim, é como falar assim, pode apedrejar, eu estou garantindo, ele era um doutor da lei. As pessoas falam assim, nós estamos certos. Sim, vocês estão certos. Ele cometeu o pecado que é digno de morte. E aconteceu o que aconteceu. Vai mais para frente um pouquinho. Vai mais para frente. No capítulo 9. Lê, irmã Beth, o versículo 1. Acharam aí? 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que,
Se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Pronto, Miguel. E você representa todo mundo. Quais são os traços da personalidade de Paulo nessa situação aí? O que Paulo demonstra nessa situação, quando ele foi lá pedir autorização? Como é que é o nome quando alguém tá com autorização para fazer por nós? Como é que fala? Um documento, quando você... Procuração. Procuração, isso. Ele foi lá procurar, ter uma autorização de perseguição. Ele era uma pessoa de... Qual era o traço da personalidade dele? Principal. Determinado, zeloso, não é isso? Porque ele já mandou apedrejar um que ele disse que tinha pecado contra a lei, zeloso com a lei, não é isso? E no coração convencido de que era o que ele devia fazer. Porque a palavra diz assim, e Saulo o quê? Lê na sua tradução, Miguel, só o início. Saulo o quê? Saulo respirando ainda ameaça de morte. Pronto, só isso. Respirando. O que vocês entendem com isso? Não, deixa comigo, eu vou agir assim. Eu vou pegá-los. Respirando ameaças e mortes. Olha a personalidade dele. Agora vamos ver o caráter? Vamos lá, vamos ver o caráter dele quando ele se converteu. Era para ele fazer assim... poxa vida, eu persegui todo mundo, eu estou muito arrependido disso. Olha o que Deus fala, testemunhou de Paulo. Ó, o capítulo... Está aqui. Aqui, o 15, o 9 ainda 15. Não, vamos ver o 13. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Ó, olha bem, caráter. Ó, de muitos Ananias, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males, olha o caráter de novo, ó. Quantos males tem feito ao teu santo Jerusalém? Não tá dissecando o caráter? Não é isso? E aqui tem poder dos principais sacerdotes, caráter. Para prender, caráter. A todos os que invocam o teu nome, caráter. Então Ananias está dizendo, esse homem não quer. Isso, não presta, amigo. Não presta. Ele está falando para Deus, Senhor, como o Senhor pode escolher isso? Olha a mudança de caráter. Não vai tornar Paulo simplesmente uma pessoa assim, totalmente contrária. Gente, pode bater em mim, que eu não ligo. Não, não vai não, olha só. Disse-lhe, porém, o Senhor. Não, perdão, eu li... Não, eu li até... Então, é o 15 agora, então. E disse, porém, o Senhor. Continua, Silvia. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Pronto, olha aqui. Miguel, você da pá virada. Ronaldo, você é terrível. Você se converte e alguém fala assim, será que essa conversão é verdadeira? E aquilo que eu vejo de terrível em você, você é terrível com o evangelho. Vê se você entende. Entendeu agora? Resumir para os irmãos. Beth, se você é uma pessoa que antes de ser crente, você vivia botando o dedo na cara dos outros e falando assim, olha, eu não gostei da tua atitude, não fiz isso, você vai fazer isso quando o evangelho se transformar. Você vai honrar o Senhor e você não vai nunca ferir a sua língua para deixar de falar para uma pessoa acerca da majestade de Deus e da importância dele na vida da pessoa. Entendeu agora? Ou seja, aquele rigor que você tem vai ser usado na mudança do teu caráter, é isso aí. Agora só, disse-lhe porém o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido, né, Silvia? Para o quê? Para levar o meu nome diante dos gentios. Para levar meu nome diante dos gentios, então deu a ele o quê? Poder. Não. Autoridade. Não, uma o quê? Missão. A missão, lembra, amiga? Deu uma missão para ele. Agora, o final. Dos filhos dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aí agora, vai ou não vai usar a coragem, a intrepidez de Paulo, mudando o caráter dele, usando a mesma coragem, porque Paulo falou assim, irmãos, por que vocês estão chorando? Porque A personalidade dele agora vai ser pro bem, né? Isso, a personalidade continua a mesma. Autoridade, coragem, intrepidez, zelo. Agora Paulo chega, lembra do homem do cinto, já que você citou para mim? O homem que eu botar esse cinto aqui, vai para Roma e vai ser morto, não é isso? Aí os irmãos começaram, oh meu Deus do céu, Paulo. Paulo falou assim, irmãos, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu só não estou aqui, eu não estou somente para viver, porque quis matar também o quê? Morrer por ele. Lembra disso? Então essa é a comprovação, Miguel, que o traço da personalidade prevalece. Pensa, essa pessoa é terrível, ela vai ser terrível com o evangelho. Isso você entende, porque é a parte marcante dela.
Se ela perseguia, ela vai suportar o quê? Perseguição. Se ela matava, ela vai receber com um bom grado o quê? A morte. Se ela tratava com zelo a lei, mesmo que de forma equivocada aos olhos de Deus, a lei com zelo, ela vai fazer o que com relação à palavra? Também o mesmo zelo. Mesmo zelo. Amém, irmãos? Entenderam? Vamos colocar de pé. Vamos